Lenovo S145 com o i5 1035G1, um dos notebooks mais buscados da atualidade e com algumas atualizações em relação à sua versão anterior. Será que vale a pena você comprar esse notebook? É isso que eu vou tentar passar para você nesse vídeo com a minha experiência de usuário, que eu estou utilizando ele há alguns meses. Então, antes de tudo, deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E, se quiser comprar ele, vai ter link aqui embaixo. Agora, vamos conhecer um pouco mais sobre o Lenovo S145. Vamos começar então a falar sobre o acabamento do Lenovo S145. Ele tem um acabamento todo em plástico, como vocês podem ver aí, e em relação ao acabamento ele lembra um pouco aço escovado, tá? Tem uma textura bem agradável ao toque e no geral ele tem um design bem minimalista, o que traz um notebook para ser usado em qualquer local, tá? Não é aqueles notebooks gamers que trazem um monte de cores, LEDs, etc, para você usar no trabalho, tá? Aqui você tem um notebook que é bem minimalista e por ser um acabamento em plástico é bem legal. O único ponto que eu posso aqui relevar é que as quinas elas são bem quadradas, né? Então com o tempo, se você ficar apoiando o pulso aqui para você digitar, pode ser que machuque um pouco aqui o seu pulso, tá? Porque a quina ela é bem forte aqui em relação a ele. Isso daí poderia ser um pouco melhorado, ter uma quina um pouco mais curvada, mas no geral o acabamento do notebook é bem legal. Agora vamos falar sobre a tela do Lenovo S145, que na minha opinião é o ponto mais negativo deste notebook. Nós temos aqui uma tela TN, né, de 15,6 polegadas e com resolução HD. A resolução não seria um problema se a qualidade da tela fosse legal. Como vocês estão vendo aí na tela, ó, não dá para ver muito quando você está de lado. E por ser uma tela TN, ela tem baixa qualidade. Eu acho que esse é o pior ponto que você pode encontrar no Lenovo S145 com o processador i5 1035G1, tá? A tela foi uma decepção bem grande para mim e mesmo mexendo lá nas configurações do Windows, fazendo a calibração de cor, ela não consegue se adequar a uma qualidade bacana. Isso daí foi um tiro no pé da Lenovo, na minha opinião, porque a tela desse notebook deveria ser um pouco melhor, principalmente levando em consideração que a pessoa vai passar horas na frente do notebook para estudar, para trabalhar e etc. E na minha opinião, pelo preço que o notebook é vendido, ele merecia uma telinha, mesmo sendo TN de uma ótima qualidade, pelo menos um aspecto sRGB um pouco melhor. Ela veio muito esverdeada a tela, eu tentei corrigir e não consegui. Ela tem um contraste muito ruim, infelizmente é isso que eu tenho que passar para você sobre a tela. No geral, é uma tela anti-reflexo, se você usar em locais mais escuros, você vai ter aí uma boa utilização, mas se você utilizar ele aí em relação à edição de fotos, vídeos, etc, você vai sofrer um pouco, tá? Porque dá para você editar algumas fotos, eu vou comentar sobre isso, mas, na minha opinião, a tela foi um ponto bem negativo dele. Vamos falar então do touchpad e teclado do S145. O teclado eu gostei bastante, ele não é retroiluminado, mas tem um toque e uma precisão muito bacana, tá? Em relação ao toque, para você que gosta de digitar, faz textos, livros, etc. no seu computador, aqui você vai ter um teclado muito legal que já conta com cedilha, todas as teclas que tem no teclado brasileiro. Então aqui é um ponto muito legal. Já o touchpad, outro ponto negativo na minha opinião, tá? Eu já vi pessoas falando que o touchpad é legal, mas se você já utilizou algum notebook que tem um touchpad mais preciso, mais elaborado, de melhor qualidade, vamos dizer assim, você vai sentir bastante dificuldade em adaptação com o S145. Eu, pelo menos, tive que usar um mouse para ter um uso mais legal com o notebook, tá? Porque, na minha opinião, ele segura muito o mouse, ele é compatível com o driver de precisão do Windows, mas mesmo assim, ele não tem uma qualidade bacana, tá? A Lenovo tem que estar melhorando isso aí nas próximas versões, tanto o touchpad quanto a tela, porque eu acho que são os dois calcanhares de Aquiles desse notebook. A minha recomendação para você é: compre um mouse sem fio para você levar junto com o notebook, porque aí você vai ter uma produtividade muito melhor, na minha opinião, tá? Porque fazer as coisas com esse touchpad aqui vai dobrar o tempo que você poderia estar fazendo com o mouse, tá? Você vai demorar muito tempo para fazer alguma coisa simples, tá? Por exemplo, se eu vou arrastar aqui para um canto, ele demora muito, ele é bem travado.
E eu já usei notebooks de 2011, 2012 que tem touchpads muito melhores. E nós estamos em 2021, hein, Lenovo? Vamos falar agora sobre desempenho. A primeira coisa que eu tenho que falar para você é em relação ao HD. Essa versão minha, ela vem com HD físico, que é aquele HD que tem o disco dentro, que roda, roda, roda. E, na minha opinião, não compre essa versão. Se você for comprar essa versão, já compra um SSD para trocar, porque ele veio com HD e praticamente é inutilizável o notebook. Ele fica muito lento, travando e parece que você comprou uma carroça de 2005. Sem brincadeira, não tô brincando, tá? Se você for comprar, compre com SSD ou já compre um SSD para você substituir, que ele tem um local para expansão, um SSD NVMe, e aqui você consegue colocar o SSD NVMe e ainda deixar o seu HD físico como arquivos. Então você pode comprar um de 240 GB para o sistema e deixar o HD de 1 TB que vem nele aqui dentro como arquivo. Então a minha opinião em relação a desempenho, o HD hoje em dia praticamente é inaceitável, ainda mais com o Windows 10 que todas as fabricantes já estão trazendo aí com seus notebooks. Então se você for comprar, fique atento, compre com SSD ou já compre um SSD para trocar assim que chegar. E falando do processador aqui, essa versão minha ela conta com i5 1035G1 e também com 8 GB de memória RAM. E aqui tem escrito para mim que ele tem a integrada UHD Graphics. Se você vê que a integrada UHD Graphics é a mais nova, mas não é a mais potente, tá? A Intel ela lançou o 1035G7, o processador i5, que tem um processamento bem melhor em relação a gráficos, tá? Em relação a desempenho, o que eu posso falar para você? Uso de Photoshop, aplicativos básicos para você usar no dia a dia, vai super bem, tá? Você consegue editar uma foto ou outra, não muito pesada, se você adicionar muitas camadas, vai pesar nele. Ele tem 8 GB de RAM, você vai conseguir editar vídeos, mas a renderização vai sofrer bastante e vai ter engasgos também no Premiere, se você for utilizar. Ele tem um desempenho legal, mas a placa de vídeo que eles colocaram aqui integrada, que é a UHD Graphics, não é a mais atual. Então você tem um processador mais atual que não consegue te entregar uma potência legal em gráficos, tá? Ele tem uma versão com G7 que conta com mais processamento, mas não é essa versão que eu tô aqui. Então para você que gosta de editar fotos no Photoshop, vai conseguir, se você tiver SSD, e também para uso básico do dia a dia. Em relação também a desempenho, se você gosta de jogos, eu testei o CSGO e ele não conseguiu rodar o CSGO na qualidade mais baixa, tá? Na minha opinião, se você quer um notebook para jogos, não pega isso daqui, tá? Vai na versão com Ryzen, que já tem uma placa integrada bem melhor, e você vai conseguir ter um desempenho melhor em jogos. Na minha opinião, para jogo, não vale a pena, tá? Principalmente porque a tela também não ajuda nem um pouco. Jogando CSGO em locais mais escuros, fica ridículo a visualização, voltando no ponto que a tela é um super ponto negativo desse aparelho, tá? Já falando em relação ao desempenho dele, aqui, o processador i5 1035G1 ajuda bastante na autonomia de bateria. Aqui usando no uso do dia a dia padrão, redes sociais, vendo as coisas, mexendo em planilha, eu consegui em torno de 5 horas de bateria, que é bem legal, tá? Em relação a isso, eu considero um ponto bem positivo, porque o processador que está aqui dentro, esse i5, ele consegue trabalhar em baixíssima frequência. Então, quando você não está usando o notebook ou está usando alguma coisa bem leve, ele não fica consumindo bateria à toa. E aí ele vai te entregar uma qualidade de uso bem melhor. E hoje em dia, com a Apple aí mandando muito bem em relação à bateria, os notebooks têm que correr atrás, sim, em relação à bateria. Eles estão lutando para isso e vamos ver onde eles vão dar. Mas em relação à bateria, é um ponto positivo, na minha opinião. Então, nisso daí você vai conseguir utilizar ele bastante tempo fora da tomada. Se você exigir muito dele, por exemplo, Photoshop, você quer exigir dele usar vídeo em 4K, assistir Netflix em 4K, pode ser que drene um pouquinho a mais. Mas ainda assim ele tem uma boa autonomia de bateria, você vai ficar por volta de umas 3 horas de uso tranquilo. Em relação à conectividade, o S145 ele já conta com Bluetooth, que é bem padrão hoje em dia, e também com Wi-Fi 5 GHz. Então aí se você quiser utilizar aí na sua casa aí com uma velocidade um pouco mais alta, você vai conseguir com ele, tá? Em relação ao notebook, eu gostei bastante. E voltando também ao jogo, tá? Eu até esqueci de falar. O CSGO, ele roda em 47 frames a 60 frames por segundo na qualidade mais baixa. Até aí, beleza. Só que ele dá muitos engasgos, tá? Foi por isso que eu coloquei como ponto negativo, para vocês terem uma noção. Em relação ao notebook, é bem legal.
Eu paguei um preço dele muito barato, por isso que eu acabei comprando. Ele custa em torno de R$3.000 mais ou menos. Eu peguei ele por 1.800, que eu acho um preço bem justo. Na minha opinião, vale a pena se você comprar a versão com Ryzen para jogar. Se você quiser uma versão um pouco mais básica para o uso do dia a dia, pode ir sem medo para ele, tá? Só recomendo você comprar um mouse sem fio, tá? Porque senão você vai sofrer um pouquinho com ele, até para se acostumar. Depois que você se acostuma, talvez você tenha aí uma facilidade maior para estar utilizando aí o touchpad, tá bom? Mas no geral é um notebook legal, bem construído, tem um peso relativamente leve, tá? Não é muito pesado, você consegue levar ele para todos os lugares. E ele também não esquenta, né? Ele tem um processamento básico que não puxa muita energia, então ele acaba não esquentando. Então, para uso do dia a dia aí, é um notebook legal. Eu espero que a Lenovo melhore nas próximas versões, porque faz tempo que ela traz esses pontos negativos no mesmo notebook. E a Acer, a Asus estão trazendo notebooks muito melhores nesses quesitos que a Lenovo. E a Lenovo é uma marca muito bacana, muito querida pelos brasileiros, e eu acho que é isso. Se gostou do vídeo, deixa seu like. Se quiser comprar o Lenovo S145 145 com i5 1035G1, eu vou deixar o link aqui na descrição e também de algumas variantes que eu recomendo, tá bom? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.